Boa noite, que bom que desejamos e aqui estamos mais essa sexta-feira, calor gostoso para a gente ficar em casa, passear, pegar uma brisa aí fora, se bem que a brisa está quente, né? Que bom que a gente está aqui para poder conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E aqueles que estavam aqui semana passada perceberam uma repetição do filme? Você percebeu, Agnello? Na hora eu ia falar com a Dolores, porque na hora eu falei assim, eu acho que eu que antecipei a lição da semana passada e fiz a página da Madalena. Aí eu fui compelido a ficar sentadinho ali, porque a gente poderia aproveitá-la no nosso estudo de hoje. Já que a gente vai falar, né, que a mão esquerda não saiba o que está dando a direita, ou a direita o que está dando a esquerda, porque a gente tem esse vício, e Madalena combateu esse vício de maneira brilhante, ficou aí como exemplo para nós. E a gente ainda precisa estudar esse capítulo, entender por que a gente ainda tem essa necessidade, esse vício de falar para os outros que a gente é bonzinho, de mostrar que a gente faz a caridade, de mostrar que a gente é paciente, quando na verdade talvez em muitos momentos nem o somos. E esse capítulo 13, ele é muito ligado ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo denominado Fora da Caridade não há salvação. Então eles são muito próximos. O estudo dos dois são bem similares. E é muito interessante porque o Fora da Caridade não há salvação, a gente pode dizer que é praticamente um bordão da doutrina espírita. Você tem alguém aqui que está pela primeira vez, Allan Kardec, né, que cunhou, que fez todo o trabalho da codificação espírita, junto das instruções espirituais. Em dado momento, onde a igreja era a única que detinha esse cunho de poder salvar, Kardec cunhou essa frase de que fora da caridade, ou seja, independente se você está numa casa espírita, se você está num centro espírita, se você está numa igreja de qualquer denominação, se você for caridoso de verdade, você vai encontrar essa salvação, que nada mais é que a nossa ascensão espiritual, que é o nosso o burilamento da nossa caminhada como seres imortais. E esse capítulo 13, eu vou falar dos itens 1 ao 8, mas eu vou pular lá direto para o 4. Depois a gente volta lá na parte evangélica e bíblica que dá nome ao capítulo. Porque aqui tem uma história muito bonita que aparentemente quem está se adaptando, né, tem um pouco mais de familiaridade com o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos são assim. Kardec pega um texto evangélico, uma passagem do Cristo, desenvolve o que o Cristo quis dizer, qual foi a mensagem ali colocada, e no final dos capítulos vem as instruções dos espíritos, onde espíritos dão comunicações e normalmente eles contam uma história, contam uma passagem no momento que estavam encarnados, contam situações após o desencarne. E aqui tem uma historinha no item 4, e quando a gente começa a ler, assim, será que já está nas instruções dos espíritos? Porque é difícil ter isso daqui no Evangelho, eu não lembro de cabeça, eu até perguntar isso para o Adnilson hoje, se tem algum momento aqui que Kardec conta uma historinha. E ele conta uma belíssima história. Primeiro ele fala das calamidades. Tivemos, né, recentemente uma calamidade no sul do Brasil, proveniente das chuvas. E são momentos que tocam o nosso coração. Até pela mídia divulga isso, a gente vai vendo pessoas desabrigadas, pessoas sem os bens materiais, passando dificuldade, né, de abrigo, de fome. Isso toca o nosso coração, a gente se envolve para ajudar. Ou em momentos festivos. A gente tem, né, por exemplo, essa semana, a gente tem um grupo lá do pessoal que anda de bicicleta. Aí uma das figuras lá falou, pessoal, vamos ajudar, tá chegando o dia das crianças, vamos fazer uma doação pequenininha aqui de todo mundo? Aí todo mundo acha que põe a mão na consciência e fala, poxa, vamos dar uma ajuda, não custa nada. Então, essas situações, a nossa caridade, a nossa vontade de ajudar, ela fica mais mexida. Mas e o dia a dia? E aí é a historinha que Kardec vem colocando para nós. Que uma mulher de ar distinto e traje simples, embora bem cuidado, acompanhada de sua filha, uma mocinha, visitava casas de sórdida aparência. Então essa moça, ele coloca aqui, uma mulher de ar distinto, bem vestida, mas de maneira simples, em locais sórdidos, em locais que estavam, né, em penúria, precisando de ajuda. E percebe-se que quando ela chega nesses locais, ela é conhecida.
As pessoas não estranham aquela figura. E aí ele vai fazendo perguntas. Onde que ela vai? Onde que essa mulher vai? Ela está num ambiente que aparentemente não é o ambiente dela, mas ali ela é acolhida, ela é reconhecida, ela é cumprimentada. E ela vai entrando nas casas e as crianças as recepcionam, felizes porque ela chega. O ar dela, a presença dela acalma aquelas famílias que estão em desespero, que estão na penúria, que estão passando o infortúnio. E dentro da bolsa dela, que ela carrega, e a filha carrega junto, vem mantimentos, vem situações para poder socorrer aquelas famílias. Uma delas, em especial, está numa situação de quase mendigância profissional, porque o pai de família está num hospital e lá permanece sem previsão de retornar à casa, óbvio, sem poder trabalhar, e a família, a mãe e as crianças, passando essa necessidade, e essa senhora com a filha dela estão lá levando esse conforto. Mas ela faz mais. Ela também visita esse pai no hospital, leva alguns mantimentos, leva principalmente a tranquilidade àquele pai de que ela está fazendo o possível para confortar a família naquele momento. E aí Kardec pergunta de novo, qual o seu nome? Onde que ela mora? Ninguém sabe. Mas para os infelizes, ela é um anjo da consolação. Toda vez que ela visita esses locais, é uma noite de bênçãos. E por que ela se veste num traje sem luxo? Então aqui ele já denota, ele afirma que ela vem de uma área, de uma situação da sociedade mais favorecida materialmente. Porque se ela não está com luxo, se ela poderia estar, para não insultar a miséria daquelas pessoas. E por que ela leva a filha dela? São perguntas que Kardec está fazendo, tá, gente? Está aqui com interrogação dele. Para que ela aprenda a praticar a beneficência. O exemplo que arrasta. Mas a mocinha, a filha, ela também quer fazer a caridade. Ela não quer só acompanhar a mãe ali naquela situação. E a mãe fala para ela uma coisa muito interessante. Ela fala assim, mas minha filha, o que você pode dar? Você tem algum recurso material? Você tem dinheiro? Não. Então, o que você pode dar? Porque ali, a parte material estava sendo provida por ela e muito provavelmente pelo marido ali, os chefes da casa. Minha filha, o que você pode dar que seja seu? Se eu te passar alguma coisa material para entregar, isso não vai ser seu. Que mérito você vai ter? Você não vai ter merecimento nenhum. Então, o que eu posso fazer, mamãe? Você pode visitar os doentes. Você pode doar o seu tempo, você pode pegar um material de costura e você confeccionar as roupas para as criancinhas. Aí sim você vai estar dando algo de ti, algo seu. Olha que lição, aí de 170 anos praticamente, como que ela tem tudo a ver hoje em dia ainda. É a mesma situação que traz o título do capítulo. Por que Jesus está falando isso, que uma mão não pode comunicar com a outra? Porque fazíamos naquela época, ainda fazemos a caridade com alarde, ou, no exemplo que ela está trazendo aqui, fazemos a caridade com a mão do outro. Participo lá no Filhos da Luz, eu entrego cesta todo primeiro sábado do mês. Tá, mas você doou alguma coisa? Ah, eu estou doando meu tempo lá na entrega. Já é bom. Já está ajudando. Mas será que às vezes não está utilizando o nome da instituição para poder se vangloriar de que faz alguma coisa e na verdade pouco está fazendo? E qual é o sentimento que envolve isso? O capítulo, eu acho que é o cerne principal, é como que o nosso coração vibra quando a gente faz a doação, a gente faz a caridade, quando a gente se dedica em algo em prol do outro. E aí, terminando a historinha aqui da bela dama que ajudava as pessoas, fica essa lição grandiosa de quê? De que nós todos podemos fazer a caridade. Não importa a nossa condição social, não importa se somos estudados ou não, não importa se temos a nossa saúde debilitada ou não, não importa até se estivermos acamados. Porque o poder da prece, a gente nunca
vai poder abrir mão e a gente vai ter sempre essa possibilidade de nos conectarmos e orarmos por aqueles que estão no infortúnio, de orarmos por aqueles que sabemos que estão passando dificuldades, que não se encontram, que não buscam uma religiosidade. Em vez de a gente tentar pegar pelo braço e trazer para o centro, vamos orar, vamos dar o bom exemplo, para que a pessoa olhe e fale, poxa, você está diferente, está mais calmo, está falando menos e ouvindo mais. Essa é bem para mim, sou muito falante, devia ficar mais calado. Mas quando eu vejo alguém que tem esse poder de segurar a língua, aproveitar que tem 2 ouvidos e uma boca só, eu acho lindo. Eu falo, nossa, o que você está fazendo de bom? Você está lendo algum livro? Não, estou indo lá no Centro Espírita, estou buscando Cristo, estou me evangelizando, estou evangelizando a minha família. Aí sim, a gente vai conseguir dar esse exemplo. E aí o final, o último parágrafo aqui da historinha, Kardec conta que essa mulher, né, que está numa posição social e ela cumpre os deveres sociais dela. Achei muito interessante essa parte. Por quê? Porque as doutrinas cristãs, do ano 300 para cá, elas acabam, de alguma forma, trazendo para nós que a mensagem do Cristo é uma mensagem de pobreza material. E não tem nada disso ali. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo tem capítulos tratando só disso, a importância dos bens materiais, mas principalmente da utilização daqueles de como utilizam dele. É importante para a nossa evolução. A lei do progresso também está lá no Livro dos Espíritos, faz parte da codificação espírita. Então é importante, a gente não pode rechaçar isso como se isso fosse uma praga, como se isso fosse um problema na nossa vida. E pare para pensar, temos isso no fundo do nosso coraçãozinho. Se aparece uma pessoa que tem condições materiais mais afortunadas, deve ter tido algum esquema na família. Esse negócio dele tem... ninguém fica rico assim não. Ou é herança. Então, essa mulher, ela cumpria os deveres sociais dela, ela não deixava de fazer a parte que lhe cabia. Quais deveres sociais? Kardec aqui não aprofunda, mas a gente pode pensar vários outros. Às vezes ela é casada com um político importante, ela é casada com um empresário, né, que tem muitos funcionários e comanda, ele é responsável pela situação de várias famílias junto da caminhada dele. E ali ela tem deveres sociais que ela não deixa de cumprir naquela posição. E em determinado momento, essa senhora se depara com a visita, com uma dessas pessoas que moravam nesses locais desafortunados que ela visitava para ajudar, dentro da sua própria casa. Aqui ele não fala, ele fala assim, só que é uma circunstância imprevista. Então talvez essa pessoa foi lá ajudar em alguma coisa, foi prestar algum serviço, enfim. Quando essa pessoa percebeu que estava na casa daquela benfeitora e quis, né, explanar aquilo, ela rapidamente pediu silêncio. Ela não queria que aquilo fosse falado, que aquilo fosse explanado de uma maneira que deixasse ela nessa situação da doadora, da pessoa que está fazendo aquela caridade. Por quê? Porque o que importava para ela, aqui nas palavras de Kardec, era o seu encontro com Deus e a sua consciência tranquila no momento dela se deitar. Então, como que ainda precisamos lutar contra esse vício de fazermos alarde no momento que temos boas ações? Talvez fazemos isso ainda em casa, né? Ah, mas eu já lavei a louça hoje. Que bom, filho, a gente suja a louça o tempo todo. Até se você tiver uma máquina de lavar a louça, tem que abrir ela, botar os pratos, tudo lá dentro, dá um trabalho danado. Então, se você não quiser comer nem beber, então, às vezes a gente faz isso. Ah, mas eu já fui, eu já fiz, eu já aconteci. Quem tem filho pequeno, então, divisão de tarefas, né, Vinícius? Tem que trocar a fralda do neném, não, mas a última já fui eu. Ó, tem umas 3.000 para trocar ainda no próximo ano ainda. Vamos lá, gente. Mas e a questão da nossa bendita tecnologia? Como temos visto essas situações colocadas na internet, colocadas nas redes sociais, trazendo aí um intuito escondido atrás.
de autopromoção, de venda de imagem. Como isso é delicado. Por quê? Porque o nosso planeta hoje também precisa de boas notícias. E a caridade é uma excelente notícia. Então, como que a gente vai fazer? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Há uma maneira que a gente pode trazer do exemplo dessa senhora. Porque ela está colocando aqui que o que importa para ela de verdade é o sentimento. É o sentimento que se faz. É a oportunidade. Estamos aqui agora, eu estou gravando a nossa reflexão aqui, mas o meu intuito, né, combinado com a Denilson, combinado com a diretoria da casa, é a gente fazer testes para que depois a gente consiga montar aqui uma estrutura para poder levar cada vez mais essas reflexões, esses conhecimentos. Agora, se vem aqui para poder ter uma promoção pessoal, talvez vários vão ser beneficiados pelo estudo, pelas reflexões, mas quem estiver aqui em cima com esse intuito está pagando mico, uma linguagem bem moderna e popular. E aí, passando um pouquinho à frente, esse capítulo no item 5 fala do óbolo da viúva. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem, ela está lá em Lucas, ela está em Marcos e em Lucas, onde estavam sendo feitas no gasofilaço, que era um local de oferendas, o povo ia lá e colocava ali as suas oferendas em prol de benefícios. E aí, eu vou preferir ler o texto, fazer uma passagem no texto do nosso querido Humberto de Campos, porque ele é mais detalhado do que o texto evangélico. Ele é denominado a maior dádiva, ele está no livro Pontos e Contos, no capítulo 8, a psicografia do Chico. Então ele conta que tinha uma assembleia no templo de Jerusalém, e ali os descendentes do povo escolhido, ou seja, os judeus, eles exibiam a sua generosidade. Os fariseus iam muito bem vestidos, eles demonstravam, né, um zelo pelo culto externo. Aqueles outros vinham com vestes de linhos, enfeites dourados. Imagina a festa que a pessoa, né, que aquele momento ali se reuniam aqueles fariseus para poder fazer isso. E Jesus e os discípulos acompanhavam aquelas manifestações populares. Aquilo era uma coisa cultural daquele povo. Acredito que ainda hoje tem alguma coisa nesse sentido. E ali os judeus abriam o cofre. Aí ele vai contando que um negociante de tapetes vinha e entregou 20 peças de ouro. E aí todos, abençoados seja você, aí tem um nome aqui, Jeroboão, é o nome do negociante de tapetes. Depois Zacarias, um perfumista, né, ele estava meio enfermo, ele estava meio se sentindo mal, ele trouxe 100 peças de ouro. E aí era festa, bem-aventurado seja. E Judas correndo para lá e para cá, na felicidade danada. Tadinho do Judas. Estava entendendo tudo errado. E veio uma viúva, né, do mercador de cavalos. Ela era muito rica ali, ela entregou uma parte grande de valores ali. Então, muitos recursos foram amontoados. E aí depois vem, né, sob o sorriso sarcástico de Judas, vem uma senhora, uma mulher humilde, e apresentou 2 moedinhas para aquele fausto religioso, aquele santuário de bênçãos que estava ali. E aí rolou aquela ironia, né? Não só de Judas, ele fala de Judas aqui, mas muitos outros também riram. E aí até aqui ainda está na passagem evangélica, que aí Jesus fala, olha, dentre todos esses que fizeram as suas doações, que fizeram a sua contribuição, a mais valiosa é a dessa viúva. Como que aquele povo ia conseguir entender uma mensagem dessa? Como assim? O outro deu 30 peças de ouro, o outro deu 100. A outra trouxe aí animais e valores. Como assim? Ela deu 2 moedinhas. Lembrando que a viúva naquela época, ela era ajudada pela comunidade. Então, além de tudo, ela ainda estava dando alguma coisa. Normalmente a viúva ficava numa situação
dificultosa, a maioria delas, a não ser as viúvas de homens muito ricos, que eram, óbvio, uma minoria, como é até hoje. E aí Jesus coloca isso, mas por que a doação dela foi a mais proveitosa, foi a mais valiosa? Porque todos os outros doaram aquilo que estava sobrando, enquanto ela doou aquilo que para ela vai fazer falta na sua subsistência, na sua alimentação. E aí foi aquela lição grandiosa. O Evangelho, Lucas e Marcos, para aqui. Já é muito grande a lição. E aí o salão vai se esvaziando, e aí a partir daqui, Humberto de Campos está contando para nós. O salão vai se esvaziando, as pessoas vão deixando, e os discípulos ficam ali, em volta de Jesus, ali, imagino eu conversando, trocando uma ideia, Jesus soltando uma palavra sempre de consolo, de orientação, e de repente vem uma escrava fazendo a varredura e a limpeza daquele local. E ali ele lá fala que ela tem um sorriso nos lábios, ela tem uma paciência no olhar, ela vai brunindo o piso, limpando o piso em silêncio, mas tentando purificar aquele ambiente. E aí, nesse momento, Pedro já está mais perto de Jesus, a conversa já fica ao pé do ouvido, e aí Pedro chama, mas, Senhor, foi mesmo a viúva a maior doadora do nosso tempo? Ele falou, realmente, ela foi valiosíssima, porque vocês testemunharam aqui um show de vaidades, enquanto ela foi ali e doou o que lhe faltava. Porém, a maior benfeitora que Deus trouxe aqui, além dessa viúva humilde, é aquela ali, dobrada no serviço, frágil e macilenta, que está fornecendo ao templo o próprio suor. Olha como a escada foi descendo, das moedas de ouro, das grandes doações, a 2 moedinhas, algumas gotas de suor. Então o que o Cristo está nos convidando? Qual é a proposta desse mestre quando ele dá uma lição grandiosa dessa para nós? Precisamos dedicar o nosso tempo, precisamos dedicar a nossa paciência, o nosso coração, ter envolvimento. Aonde? Primeiro em casa, primeiro na família. Evangelizando e tentando de todo o coração evangelizar todos que estão à sua volta. Mas repito, não é evangelizar, pegar pela mão, não. É pelo exemplo. Ninguém quer saber do evangelho aqui em casa. Faz o evangelho lá sozinho. Abre o livro, lê, faz, insiste, consistência, persistência. Uma hora um deles vai sentar do seu lado. E se não sentar, certamente uma pleia de espíritos protetores, benfeitores, percebendo a sua vontade, o seu zelo, o seu carinho, a sua vontade de se melhorar, vão te prestar uma assistência gigantesca, grandiosa. Talvez transformando o seu lar num centro de recepção de espíritos que podem estar ali sendo beneficiados junto com você. Na série, Na Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, ele narra isso mais de uma vez. Casas de famílias, na crosta terrestre, que recebiam aquela comitiva de nosso lar, ali eles se hospedavam, ali eles ajudavam no trabalho, para seguir viagem, para poder fazer outros trabalhos. Eles, os espíritos, eles não só utilizam das edificações físicas e espirituais, das casas espíritas, das igrejas, dos locais de bons sentimentos e bons fluidos, mas também dos nossos lares, se eles assim estiverem preparados por nós, fazendo o evangelho no lar, tentando corrigir e melhorar todos esses hábitos que a gente ainda carrega na nossa pequenina jornada. Nesse livro aqui, O Espírito da Verdade, tem uma frase de Emmanuel aqui, que eu achei ela muito interessante. Porque às vezes a gente quer fazer a caridade corrigindo o outro. Não sei se com vocês isso é comum, no meu coração, infelizmente, isso ainda é muito comum. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica. Ajuda-o com a bênção da prece. Se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos,
Oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e se restaure. Precisamos também analisar essas situações no nosso dia a dia. Porque sob o manto da caridade, talvez queremos corrigir pessoas que não querem ser corrigidas, que não querem ouvir. Quiçá, nós mesmos estamos tentando corrigir de uma maneira errada. Não temos a capacidade, a autoridade para isso. Como isso também acontece normalmente na nossa caminhada humana. E qual o exemplo a gente vai deixando também para as nossas crianças em relação a isso, no nosso dia a dia, os nossos companheiros de trabalho. Emmanuel vem lembrar para nós também que até o advento do Cristo, a caridade era uma coisa quase que inexistente. Ele usa um termo aqui que a caridade era desconhecida. Está lá no livro Roteiro. E ele vai lembrando algumas passagens da história. Porque lá na Babilônia de Nabucodonosor, o que era discutido, o que era falado o tempo todo era o poder. No Egito das pirâmides, a glória. Na China da muralha, só se falava de defesa. Então eram vários pontos que eram discutidos e a caridade era uma coisa que passava direto. E com o Cristo, ela veio ser discutida, falada, mas principalmente vivida. Porque ele fazia isso na frente de todos. Várias vezes pelos judeus, ele foi criticado, ele foi repreendido, porque fazia isso aos olhos de todos, e o danado principalmente gostava de fazer isso no sábado, que era o dia sagrado por eles e nada poderia acontecer naquele momento. E o Cristo fazia por quê? Porque para fazer o bem, para fazer a caridade, não tem dia e não tem hora. Não pode ter um cunho religioso, um cunho de qualquer tipo de seita que impeça a gente de fazer o bem. Então, a gente vai ver várias situações do Cristo, ele se aproximando justamente dessas pessoas. Madalena foi um grande exemplo disso. Ele estava ali para pegar esses corações mais endurecidos, que mais precisavam. O próprio Paulo também foi mencionado na página. Apesar de não ter convivido fisicamente com Cristo, teve uma conexão direta espiritual. No livro Paulo Estevam está bem delineado lá. Inclusive as cartas que Paulo escreveu foi uma maneira dada pelo próprio Cristo para que ele pudesse passar essa quantidade de WhatsApp que ele precisava passar na época, ele não tinha tecnologia, foram através das cartas. Mas Paulo também era um coração endurecido, que estava ali brigando pela lei, pelo cumprimento da lei de Moisés, e o Cristo conseguiu trazer e resgatar esse coração. Graças a Deus, até por isso a gente está aqui. Sem Paulo, talvez o cristianismo tivesse naufragado. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, fala que a caridade é um cumprimento da lei. Então, ela é um mandamento, aí, se a gente puder falar, no nosso dia a dia, para a nossa salvação. E aí vem uma dúvida também. Mas como que eu vou fazer essa caridade? Como que eu inicio isso daí? Eu tenho que vir aqui no centro? Eu tenho que estudar para fazer palestra, para dar passe? Ou eu tenho que ir em algum outro local religioso para poder conseguir ter esse acesso? E aí o Rodolfo Caligares fala para nós aqui que nós temos pelo menos algumas centenas de oportunidades de exercermos a caridade a cada dia. Fiquei até assustado, essas centenas. Quantos pensamentos nós temos por dia? Centenas, talvez milhares. Se for uma cabeça muito pensante, igual de advogado, hein, Vinícius? Tem mais de 1 milhão. A gente pode começar a caridade por ali, controlando os nossos pensamentos, os nossos impulsos. Muitas das vezes a gente não consegue, Hoje eu tive uma situação assim, minha esposa mandou uma foto da minha cachorra deitada, e ela estava deitada de um jeito assim, morreu a cachorra. Aí ela começou a gravar um áudio. Aí o áudio não terminava. Falei, morreu a cachorra, ela quer me contar isso pelo áudio. Aí eu liguei desesperado. Se eu tivesse tido a caridade de pensar que ela não faria isso dessa forma, eu teria controlado a minha emoção, o meu instinto de reação. Acabei falando, poxa, não faz isso.
aborrecia, coitada, pela minha imprevidência, minha falta de caridade, porque me faltou primeiro controlar o meu pensamento, minha maneira de sentir, minha maneira de observar, e tudo é um exercício. E a proposta aqui do Rodolfo é justamente que a gente vá fazendo isso nessas pequenas situações do nosso dia a dia. Uma outra coisa interessante de falar sobre a caridade, que envolve essa situação material também, é uma fala muito comum do ser humano, é assim: preciso dar uma organizada aqui na minha vida, depois eu vou conseguir, ano que vem, agora, ó, finalzinho do ano, é uma delícia falar isso. Não, eu vou organizar esse finalzinho do ano, 2024 eu vou começar a vir aqui no estudo, eu vou começar a ajudar mais o Adnilson lá na cesta básica, tem a igreja lá do meu sogro também, que sempre precisa de ajuda, eu vou dar uma força lá também. A gente vai fazendo um monte de plano, né? O curioso é que quando, do dia 31 ao dia 14, dia 31 de dezembro, na virada do ano ali, para o dia 1º de janeiro, até o dia 14, 70% dessas promessas, elas são completamente esquecidas. Até 90 dias, até lá o mês de março, finalzinho do mês de março, apenas 2% dessas promessas, elas talvez tenham alguma chance de estar em prática. Quem já fez promessa aí? As meninas estão rindo lá atrás, já fizeram promessa no final de ano. Não vou comer mais chocolate. No dia 15 de janeiro, aquele calor bravo, você fala assim, eu vou comer um sorvetinho de chocolate. Não tem problema a minha promessa, não. Mas, brincadeiras à parte, a gente vai colocando no futuro condições para a gente conseguir fazer a caridade. Quando eu fui convidado para fazer o primeiro estudo, assim, nossa, que vergonha, eu não tenho tanta capacidade para falar assim não, tal. E aí uma pessoa me mandou um vídeo do Rossandro Klinger, que também é um palestrante. Ele também sentiu isso naquele momento que ele foi convidado a falar pelas primeiras vezes. E Divaldo falou para ele: meu filho, imagina que você é um cano. Esse cano tem sujeira em volta dele, tem um lodo ali. Abre a torneira, deixa a água passar, que ela vai empurrar essa sujeira para fora. Começa, mesmo que não seja tão bom. E aí tem uma frase hoje que é muito dita aí nas redes sociais, pelos mentores aí de negócios, falando o quê? Que o feito, ele é melhor que o bem feito. Então essa necessidade da gente esperar condições, e às vezes até condição material. Assim, eu estou esperando sair um dinheirinho aqui, que eu vou me organizar, aí eu vou poder passar a contribuir com o centro aí. Mas a conta de luz do centro, ela vem todo mês. Esse mês ela ainda vai vir 3 vezes. Ela não vai vir só lá em janeiro de 2024. Então, precisa se fazer esse exame de consciência. Não é verdade? E aí tem uma história muito bonita, ela é chamada O Homem de 20 Contos. É uma história antiga e muito falada, talvez alguns já ouviram falar. E era um homem que visitava o centro espírita que Chico Xavier ali trabalhava, lá botava e falava: Chico, eu estou sentindo que eu vou ganhar na loteria esportiva e aí eu vou ajudar o centro. Ele chegou, meu filho, vai ser muito bem-vindo. E ele algumas vezes falou: Chico, eu vou ajudar, eu vou ganhar na loto, conta comigo. E aí não é que o danado ganhou um grande prêmio, ficou milionário. Só que após essa grana toda ter entrado na conta, ele foi viver as oportunidades que aquela situação estava proporcionando para ele. Ele esqueceu do centro, ele esqueceu do Chico. Passado um período, ele apareceu no centro. Chico, ainda bem que você está aqui, ainda bem que eu te encontrei. O Chico já percebeu que ele estava meio perdido. Eu preciso fazer aquela contribuição. Eu tenho aqui os contos de réis. E tentou apalpar, buscando aquela quantidade, né, monetária, material, para entregar para o Chico. Aí Chico falou: meu amigo, aonde você está agora, o câmbio é outro. E aí ele foi socorrido pelos benfeitores espirituais do centro da casa espírita e foi direcionado para um socorro espiritual. Ele já havia desencarnado e ali estava perdido, sendo resgatado. E aí sim ele lembrou dessa promessa, mas não dava mais tempo. Nossa, Rafael, você está falando aqui que a gente tem que fazer, porque senão a gente vai desencarnar. Não é isso. Não é isso. Mas eu faço um alerta para vocês, quem ainda não participou de uma reunião mediúnica,
ou quem nunca conversou com alguém que já participou de uma reunião mediúnica, larga a maioria, ou não vou falar a maioria, mas um número muito grande, um número expressivo de espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas, estão ali perdidos, agarrados na matéria, em situação delicadíssima, porque não entendem e principalmente se arrependem de não ter feito o que precisaria ser feito. Aqueles que têm o conhecimento doutrinário, aqueles que têm o conhecimento evangélico, que já se aproximaram do Cristo, têm um grau, um nível de arrependimento ainda maior. Então não é um alarde, é uma boa notícia, ainda estamos encarnados aqui. E os irmãos que estão desencarnados vão aproveitar a próxima oportunidade de uma maneira estrondosamente maravilhosa, porque estão tendo essa consciência alargada, vendo nós aqui, torcendo para que cada um de nós aqui não tropece como nós mesmos tropeçamos para trás e como eles, talvez, no momento mais próximo, acabaram por tropeçar, estão aqui precisando estudar tudo de novo conosco. Então, olha, gente, nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa caridade, de alterar o nosso padrão vibratório, para que amanhã a gente não apareça aqui procurando o Adnilson falando assim, eu vou ajudar na sexta. Você vai ajudar na sexta? Não vai dar mais. Feijão que você está comendo aí é outro. E aí também a gente dá uma pincelada lá no Livro dos Espíritos, a questão 886, que fala, né, Kardec pergunta, mas o que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. O que a gente carinhosamente na doutrina espírita chama de BIP, que a caridade é o BIP, benevolência, indulgência e o perdão. Então, se a gente conseguir trabalhar essas três, é difícil, né? Não é fácil, não. Mas se está aqui sendo proposto para nós, é muito possível, é muito plausível que a gente alcance isso aí na nossa caminhada. Uma outra coisa aqui que o Rodolfo Caligari chama a nossa atenção para a nossa reflexão é fazermos o bem esperando uma retribuição. Eu falei isso aqui no início, né? Às vezes a pessoa quer uma projeção pessoal, quer utilizar aquilo ali como um palanque, mas aqui eu entendi que ele nem está falando dessa forma. Ele está falando de uma forma material mesmo. Se eu doar, eu vou receber. É claro que existe a lei de ação e reação e que você está plantando é o que você vai colher. Mas não é essa matemática dessa forma. Porque tudo vai depender do sentimento. A partir do momento, e aí entra lá o texto evangélico que dá origem ao capítulo, o Cristo fala que aqueles que estão esperando essa retribuição, né, material, de acordo com o que está dando, para poder receber de volta a mesma quantidade, e até esses também estão esperando os aplausos do mundo, eles já vão receber a recompensa deles ali. Porque se é isso que eles estão buscando, é isso que eles vão ter. Agora, essa comunhão com Cristo, essa comunhão com o nosso Pai, com Deus, ela está muito distante. Porque o que vai valer é o sentimento, é a nossa consciência tranquila, é essa intimidade com Deus. A gente lendo o Antigo Testamento, tem muita palavra temor a Deus. Vocês já ouviram isso? Existe até uma coisa, você é temente a Deus? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Eu estou lendo alguma coisa lá, estou gostando de ler os provérbios, estou me familiarizando. E tem muitas vezes essa situação de temor a Deus. Eu penso assim, sempre que eu leio esse temor a Deus, eu modifico na minha cabeça como intimidade com Deus. Eu não quero temer Ele. Eu quero ser íntimo dEle. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero ter certeza que eu posso contar com Ele. E aí isso vai esbarrar no que a gente está procurando, quais são as nossas intenções no nosso dia a dia, nos nossos atos. Isso definitivamente vai nos aproximar ou afastar dele. Se a gente está fazendo, né? E esse capítulo acaba me lembrando muito, eu não sei se tem algum aqui, né? Mas os políticos, os nossos irmãos que conduzem a nossa nação de fora a fora, né? Que se candidatam, que se colocam nessa situação. E muitas das vezes a gente repara que um número expressivo deles se utiliza de uma capa para poder ter de volta essa benesse em votos,
né? Não é uma questão politizada, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente acaba se deparando, por ser figuras públicas, elas ficam até mais em evidência em relação a isso. E como é triste, né? Se realmente no coração desses irmãos, dessas irmãs, está vibrando dessa forma. Não está vibrando a vontade mesmo de mudar a sua cidade, a vontade mesmo de mudar o seu país, de contribuir para a sua comunidade de maneira veemente, independente do que vai vir em troca, independente se na próxima eleição vai ser reeleito ou eleito novamente para algum outro cargo. No mundo moderno, se vai ter curtida, se vai ter seguidor, se vai ter toda essa parafernália aí que a internet hoje, né, dá como retribuição para nós. E exemplos dessa caridade não faltam para nós, né, gente? O próprio Chico Xavier, que já falamos aqui, que esse homem doou. O que esse homem doou? Se a gente olhar os últimos momentos do Chico, o corpo físico mesmo estava destroçado. Aquele homem teve 70 anos de mediunidade, dormia uma média de 2 a 3 horas por noite, quando dormia. Olha o suor dele, a dedicação. Claro que não é nenhum convite para a gente fazer isso, né, gente? Chico já era um espírito, né, missionário que veio para poder trazer uma situação diferente. Mas é o exemplo desse suor. Divaldo, 96 anos, faz 3 palestras por semana. Quem não acompanha aí o canal Mansão do Caminho, toda quinta e todo sábado, o Divaldo está lá. Fala o homem daquele, 96 anos, faz as palestras sentadinho, mas o homem não gagueja uma vez. Tamanha lucidez, tamanha força física, tamanho, né, o poder fluídico daquele espírito, ele atuando naquele corpo, em prol da humanidade, desejo de ajudar, a intenção de colaborar. Quem já teve a oportunidade de chegar perto dele, se aproxima daquele homem, você sente um negócio diferente. Eu tive com ele algumas vezes, todas as vezes era isso. Ele passa assim, parece que está vindo uma onda. É uma sensação, por quê? Porque está abundando aquilo dentro dele. É uma vontade real de ajudar, de participar. Lembrando também, eu gostaria de lembrar assim, de exemplos de caridade, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Quem ainda não se deparou aí com a biografia desse espírito espírita, que está sempre a conduzir o movimento espírita, o movimento cristão espírita, ainda do lado de lá, mais de 100 anos da sua desencarnação. Esse espírito que teve a oportunidade de seguir para orbes mais felizes, dado o seu grau de evolução, recebeu essa notícia num momento de confraternização espiritual pela secretária de Maria Santíssima, e ele pediu: gostaria de ficar aqui, mais próximo dos meus irmãos, até que esse panorama da Terra, esse panorama terreno, se modifique. Dado que essa benfeitora foi até Maria, voltou àquela festividade, falou: foi-lhe concedido, Bezerra. Então, o Bezerra que pode, nos próximos anos, talvez, estar reencarnando para poder, mais uma vez, passar uma marcha mais forte na humanidade, na nossa caminhada aqui. Então, essa é uma história belíssima do doutor Bezerra de Menezes. E a sequência do capítulo, gente, ela é magnífica, porque as instruções dos Espíritos, que aí já não é a minha parte, ela é magnífica. O último item aqui, os últimos, o item 7, o item 8, também uma passagem lá de Lucas, né? A gente convidar os pobres, os estropiados, sem esperar a retribuição, é o que a gente já estava falando aqui. A gente poder, não é uma coisa literal, né, da gente sair agora aqui, carregar alguns irmãos desses para dentro da nossa casa, não é isso. Mas é a gente buscar, pensar neles, de que forma a gente pode ajudar, e fazer essa caridade como a moça, a senhora que caminhava com a filhinha e ia nesses locais de infortúnio, de maneira silenciosa, de maneira que não faça alarde. Então essa é uma parte que é muito ligada lá ao capítulo 15, porque lá ele mostra isso, a importância da gente fazermos a caridade
sem, não é humilhar a palavra, mas sem deixar aquela pessoa que está recebendo a caridade numa posição mais desfavorável que ela já está. A gente tem essa delicadeza, esse carinho. Você vê que ela coloca uma roupa mais simples, ela não deixa de estar bem vestida, de estar bela, de estar bem cuidada, ela e a filha. Por que Kardec, né, faz essa menção às roupas delas? Porque elas estavam bem vestidas, mas de uma maneira que ficasse mais próximo daquelas pessoas, que criasse conexões, que não fosse lá de uma maneira, né, espalhafatosa e humilhasse as pessoas. Vou contar mais uma historinha aqui e vou fazer uma outra leitura. Esse livro aqui do nosso querido Richard Simonetti, foi até o Ednilson que eu acho que ele me deu esse livro, ou ele me mostrou uma vez. Então conta uma história interessante de uma enfermeira. Essa enfermeira, ela estava, né, ela era recepcionista de um pronto-socorro, e o pronto-socorro estava, como normalmente é, uma situação próxima do caos. Talvez para nós, ou para quem não é da área médica, não trabalha, né, nesses ambientes. E ali tinha uma pessoa que precisava de um selo para poder fazer o pagamento da assistência médica e precisava pegar um ônibus para ir para tal lugar. Rapidamente essa enfermeira, não, calma aí que nós vamos dar um jeito. Ela foi lá, conversou com o outro, falou, tem uma pessoa que pode, né, te ajudar, conversa com ela, resolveu o problema da pessoa. De repente chega um senhor aborrecido que estava demorando muito o atendimento, nervoso, gritando. Ela vem calmamente, conversa com ele, traz, não, olha aqui, vamos fazer, vou te ajudar, tal. De repente chega uma outra mulher que precisava fazer um telefonema e não tinha telefone, muito provavelmente aqui, essa história é um pouco mais antiga, né? E não tinha condição, né? E a enfermeira vem, não, calma aí que nós vamos dar um jeito. Ligações, né, há um tempo atrás, não era uma coisa tão fácil, nem tão barata, se não tivesse um telefone público, alguém emprestar um telefone. Eu entendi dessa forma aqui a leitura, né? Ela estava com uma filha doente, precisava de uma ajuda, e ali ela foi ajudando, ela conseguiu resolver aqueles 3 problemas sem apavorar, sem fazer igual o Rafael na hora que viu a foto da cachorra deitada lá assim. Ela manteve a calma e controlou daqui. Aí veio uma outra pessoa que estava observando tudo, falou, eu estou impressionado com você. Como que você pegou esses 3 casos complicados, as pessoas nervosas, um estava gritando e querendo quebrar o hospital, e você em pouco tempo, você conseguiu acalmar isso tudo? O que te inspira? Qual que é o seu segredo? Ela falou, não tem segredo nenhum. É uma questão de álgebra. Álgebra? Sim, é aquela operação que a gente faz mais um, menos um. Quando chega uma pessoa assim, ela é um menos um. E aí eu tenho que botar um mais um para equilibrar. Nunca tinha pensado, achei fantástico essa fala. E aí ela explica um pouquinho de como que ela resolveu cada caso ali, como que ela colocou a paciência, como que ela conseguiu arrumar o selo para o rapaz e tal. E aí a pessoa falou para ela assim, mas você acha que compensa? Ninguém se interessa pelo próximo e há muita ingratidão. Ou seja, você faz o bem, a pessoa vira as costas aqui, quer saber, mas não lembra nem sua cara, nem seu nome. Por que você faz isso? E ela falou assim, engano seu. Muitos gostariam de ajudar, mas não têm iniciativa. São tímidos. Se lhe dermos exemplos, nos acompanharão. Quanto ao reconhecimento alheio, não significa nada diante da incomparável satisfação de experimentarmos ao ajudar o próximo. Quando nos empenhamos nesse propósito, é como se sorvêssemos milagroso elixir de alegria e bem-estar, que nos mantém felizes e equilibrados. E por falar nisso, em que posso servir? Então, achei fantástica a história dela. Manter o equilíbrio de poder ajudar aquelas pessoas, né, em situação de desequilíbrio, de desespero. Mas o que me chamou mais a atenção é essa parte final, que ela coloca essa situação assim, que compensa. Claro que compensa. Compensa muito. Essa semana eu tive um caso, né, dentro do meu trabalho, uma pessoa tinha sofrido um revés nos negócios dela, junto com a sociedade dela,
Ela falou, nossa, eu fui bom para essa pessoa tantos anos, e agora ela me paga com essa ingratidão. Rafael, não vale a pena ser bom. Eu acho que eu vou mudar. Eu vou agir como todo mundo age. Eu falei, meu amigo, para você pensar que num lugar escuro, onde ninguém tem nem um pinguinho de luminosidade, se você chegar com uma velhinha acesa, você vai ser a luz daquele local. Tira isso da sua cabeça, passa essa raiva, deixa essa ingratidão de lado, segue o seu rumo. Aí, claro que ele estava nervoso, né, passando por um momento pessoal, mas é isso aqui, vale a pena? Claro que vale. E aí depois ele me ligou e falou, o que você falou, você está certo mesmo, eu estava nervoso. O que vale é eu deitar hoje a cabeça no travesseiro e saber que eu estou fazendo certo. Saber que eu não estou causando prejuízo a ninguém, que eu estou buscando o bem. Então essa é a lição da noite de hoje. Eu vou terminar aqui lendo a oração da migalha, que é uma oração que está nesse livro Espírito da Verdade, pela nossa querida Meimei, na psicografia do Chico e do Divaldo. Essa daqui não fala qual dos dois era o médium, mas foi uma parceria desses dois trabalhadores. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze com que esse alguém recorde para que eu consiga igualmente ajudar em seu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância, quando surjo na forma de pedaço de pão que sobra da mesa. No entanto, aspiro fazer ainda a alegria daqueles que choram de fome. Muita gente considera que sou um trapo velho para o esfregão, mas eu anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para calha de esgoto, mas, encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso verter-me na sopa generosa, que alimento e consolo os que jazem sozinhos, no catre de infortúnios refletindo na morte. Afirmam que sou migalha e por isso me despreza. Talvez não saiba que certa vez, quando quiseste falar em amor, narraste a história da dracma perdida, e reportando-se ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base dos seus ensinos. Faze, Senhor, com que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno, e para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes um dia, estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes do santuário. Conta-lhe, Senhor, que me viste e me abençoaste nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Meimei.